A próxima coisa que a gente vai ver aqui é mediatriz. Dado um segmento AB, encontrar a mediatriz. Vocês vão ver que o procedimento é semelhante aos anteriores. Ponta seca em A, abertura qualquer, desde que seja um pouco maior do que o meio, marca em cima e marca embaixo. Lembrando de novo, a gente sempre pega no compasso aqui. Estou pegando aqui só para vocês poderem ver melhor. Mas se você pegar aqui, a sua precisão vai ser maior. Então a gente não pega no compasso aqui. A gente pega sempre aqui. Estou pegando de lado só para você poder ver. Marco em cima e embaixo também, com a mesma abertura, né? Aqui, ó. Mesma abertura, mesma abertura. Vou unir os dois pontos. Tá aqui a minha reta mediatriz. Então, uma característica interessante da mediatriz é o seguinte: qualquer ponto que eu pegar na mediatriz, por exemplo, esse ponto aqui, a distância dele até o extremo, essa distância desse ponto até o extremo A, vai ser a mesma distância até o extremo B, claro. Ou se eu pegar esse ponto aqui, a distância desse ponto até esse ponto é a mesma desse ponto até esse, certo? Então a distância de qualquer ponto que eu pegar é a mesma. Por exemplo, se eu pegar esse ponto aqui, a distância aqui é igual a essa. Se eu pegar esse ponto aqui, a distância desse ponto é igual a essa. Então essa é a característica principal da mediatriz. Agora, e se eu quiser a bissetriz e não mais a mediatriz? Dado um ângulo qualquer, encontrar a bissetriz deste ângulo. Qual é o procedimento? Muito simples. Considerando que aqui, ponto O, ponta seca em O, abertura qualquer, marcamos aqui um arco. Depois eu venho aqui com a ponta seca, onde ele encontrou, nesse ponto e nesse, ó, com a ponta seca, e a abertura qualquer, pode ser a mesma, né? Pode ser qualquer aqui, desde que não seja muito pequeno. Vou marcar aqui, agora com a mesma abertura, ponta seca, aqui nesse ponto. Marco de novo, depois eu vou unir ponto O com esse outro ponto que eu marquei. Tá aí a bissetriz. Então a bissetriz divide o ângulo em duas partes iguais. O próximo aqui é também muito interessante. Dado um segmento cuja medida seja A, supondo aqui, ó, A. Quanto que vale isso aqui? Não interessa. A gente não usa a escala graduada. A. Dado um segmento cuja medida é A, encontrar segmento cuja medida seja A raiz de 2, A raiz de 3, A raiz de 4, A raiz de 5 e assim sucessivamente. Como que a gente faz? Vou vir aqui, marcar numa reta o valor de A.
Esse é o meu valor de A. Vou fazer a transposição aqui, ó. Esse é o valor de A. Agora, eu vou encontrar uma reta perpendicular que passa por esse ponto aqui, ó. Reta perpendicular. Como que a gente encontra? A gente já viu. Tem várias formas de fazer isso. Eu posso vir aqui, por exemplo. Vou marcar dos dois lados. Depois eu vou vir aqui, ó. Onde eu marquei, começando daqui. Vou marcar em cima e embaixo. Em cima. Embaixo. Mesma abertura. Marco em cima. Embaixo. Vou unir os pontos. Vou fazer só a parte de cima, porque de baixo não me interessa. Ok. Agora eu vou marcar esse comprimento A aqui, ó. Essa reta perpendicular. Eu vou tirar daqui? Não. Não, porque aqui já tem um erro em relação a esse. Então, para eu não propagar um erro de outro erro, eu vou marcar a partir do inicial. Certo? Porque aí eu vou ficar dentro da média. Meu erro vai ficar em torno de A. Porque se eu for marcar a partir daqui, meu erro vai acumulando, vai adicionando. Então, eu vou marcar a partir daqui, ó. A. Vou marcar A. Então, isso aqui vale A. Certo? Toda essa distância aqui, ó, vale A. E toda essa aqui vale A. Agora eu vou unir esses dois pontos aqui, os dois extremos desse meu triângulo. Aqui é 90 graus. Então, pelo teorema de Pitágoras, isso daqui vale A raiz de 2. E se você tiver em dúvidas por que vale, se você tiver em dúvidas por que vale, eu vou te mostrar agora. Pelo teorema de Pitágoras, vou colocar aqui do lado, ó, para mostrar. Considerando que esse lado aqui vale H, vou chamá-lo de H. H ao quadrado igual a ao quadrado mais A ao quadrado. Então, H ao quadrado vale 2A ao quadrado. H igual a raiz de 2A ao quadrado. Tiro o A ao quadrado da raiz, vai ficar A raiz de 2. Voltando aqui ao desenho, agora eu quero encontrar A raiz de 3. O que eu vou fazer? Eu vou traçar uma reta perpendicular a esse ponto aqui, ó. Perpendicular. Que vai ter que ter 90 graus. Como que eu faço isso? Eu posso prolongar a reta para cá. Ou eu posso também usar aquele outro método. Faço com uma abertura qualquer, faço um arco aqui. No ponto onde encontrou, eu marco. Mesma abertura. Marco aqui. Agora eu venho aqui. Pode ser a mesma abertura, outra maior, marco aqui. Precisa marcar embaixo? Não. Marco aqui também. Vou unir os pontos. Tá aqui a minha reta perpendicular. Então aqui tem 90 graus. Agora eu vou fazer a marcação de A, do comprimento A. Vou sempre pegar daqui, para não propagar o erro. Então meu erro vai ficar em torno de A. Não vou ficar propagando o erro. Eu venho aqui e marco. Ó. Esse é o ponto A. Cuidado para não confundir, tá? Com esse tanto de risco aqui, não confunda. Esse é o ponto, é o comprimento A. Esse é o ponto que me interessa, equivalente a A. Agora eu vou unir
lá com o início de novo, ó. Eu posso chamar isso aqui de O, por exemplo. Esse comprimento aqui vale a raiz de 3. E se você tiver em dúvida, eu posso te mostrar de novo. Vou chamar esse comprimento aqui, que eu quero encontrar, de R, por exemplo. Então, pelo teorema de Pitágoras, a gente sabe que R ao quadrado é igual a raiz de 2 ao quadrado mais A ao quadrado. Então, R ao quadrado vai ser raiz de 2 ao quadrado, sai da raiz, vai ficar 2A ao quadrado mais A ao quadrado. R ao quadrado, 2A ao quadrado mais A ao quadrado, 3A ao quadrado. R é igual a raiz de 3A ao quadrado. Tira o A ao quadrado da raiz, R é igual a raiz de 3. Igual a gente encontrou aqui. Agora eu quero encontrar a raiz de 4. Lembrando que a raiz de 4, quanto que é a raiz de 4? 2. A raiz de 4 é a mesma coisa que 2A. 2 vezes A. Então é só marcar 2 vezes o comprimento de A. Mas eu não vou fazer isso. Eu vou seguir a mesma linha de raciocínio. Veja que eu estou encontrando sempre a perpendicular. Perpendicular, une os pontos. Depois perpendicular, marca a distância A, une os pontos. Agora eu vou fazer a mesma coisa. Perpendicular a essa reta aqui. Vou marcar aqui o comprimento A e vou unir com o centro O. Então vou encontrar a perpendicular. Dessa vez eu vou usar outro método do anterior. Eu vou prolongar a reta. Venho aqui, ponta seca. Marco dos dois lados. Marco aqui. Marco aqui. Certo? Venho aqui. Esse aqui foi um risco que saiu sem querer. Vou marcar em cima. Preciso marcar do lado de lá? Não. Só se quiser aumentar a precisão. Vou marcar aqui também. Vou unir os pontos. Tá aqui minha reta perpendicular. Vou marcar comprimento A nela. Vou marcar aqui, ó. Isso daqui vale A. Vou unir de novo com o centro, com o ponto O aqui. Vou unir com o ponto O. Isso daqui vale A raiz de 4. Como é que eu sei? Mesma forma anteriormente. Vou chamar isso aqui de x. X ao quadrado vale, como aqui tem 90 graus, vale A raiz de 3 ao quadrado mais A ao quadrado. Então, x ao quadrado vale. Raiz de 3 tira da raiz, fica 3 ao quadrado mais A ao quadrado. X ao quadrado vale 4 ao quadrado. X vale raiz de 4 ao quadrado. X igual a ao quadrado sai da raiz, A raiz de 4. Que é a mesma coisa que 2A. Por fim, para a gente achar o A raiz de 5, o procedimento é o mesmo, conforme você pode deduzir. Vou achar a reta perpendicular aqui a essa. Vou marcar o comprimento A, vou unir com o ponto O e vou ter A raiz de 5. Então vamos fazer. Vou achar a perpendicular. Ponta seca. Aqui. Abertura qualquer. Marco aqui. Marco aqui. Depois vou lá, abro mais um pouco o compasso. Marco, se eu quiser dos dois lados eu posso, mas não tem necessidade. Se eu quiser marcar dos dois lados só para aumentar a precisão.
Marquei aqui. Marquei aqui. Vou unir os pontos, ó. Todos esses pontos. Só que eu vou unir pra cá, que aqui é que me interessa, não lá. Vou fazer a marcação aqui de A. Esse aqui é a minha referência. Vou marcar aqui. Ah, cuidado para não confundir com aquele xizinho, tá? Esse aqui é o meu A. E vou unir com o ponto O. Isso daqui vale A raiz de 5. E, mais uma vez, vou provar para você. Por que que vale A raiz de 5? Vou chamar isso aqui agora de Y. Y ao quadrado vale A raiz de 4 ao quadrado mais A ao quadrado. Pelo teorema de Pitágoras. Y ao quadrado vale raiz de 4 ao quadrado, tira o 4 da raiz, o A ao quadrado sai, mais A ao quadrado. Y ao quadrado é igual 4A ao quadrado mais A ao quadrado, 5A ao quadrado. Y é igual raiz de 5A ao quadrado. Y é igual a ao quadrado, tira da raiz, fica A raiz de 5. E aí, você já deve ter deduzido que eu posso ir continuando a figura aqui, acho perpendicular a essa, marco A, vou unir os pontos, e aí eu vou ter uma figura cujos triângulos vão se abrindo, certo? Num padrão.